Obrigado, Pai, como é maravilhoso cantar ao Senhor, ó Deus, exaltar ao Senhor, dignificar ao Senhor, reconhecer o Senhor, a quem nós nos prostraríamos, ó Deus, a quem nós adoraríamos, a quem nós cantaríamos exaltando, dignificando, glorificando a não ser o Senhor. Livra-nos, ó Deus, da inutilidade, da loucura, da insanidade, de adorarmos, ó Deus, coisas passageiras, de adorarmos a nós mesmos ou outros iguais a nós, e continua, ó Deus, atraindo os nossos corações para a grandeza de quem o Senhor é. Toma, Senhor, os nossos corações, as nossas vidas, cada parte do nosso ser, encha-nos da Tua presença, Senhor. Fala conosco por meio da Tua palavra agora, Pai. Nós ouviremos a Tua palavra e, se o Senhor não nos ajudar, ó Deus, nem mesmo intelectualmente vamos entendê-lo. E mesmo entendendo intelectualmente, se o Senhor não nos ajudar, nós não vamos praticar essas verdades. E viveremos aprisionados, quando tanta liberdade nos é oferecida, pelo Teu amor, pela Tua cruz. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Belíssimos louvores, eu fico grato demais a Deus por começar uma semana adorando a Deus e a grandeza desse Deus que fala conosco. Que bênção, que bênção. Me disseram que seria tudo diferente. Me disseram que seria paz, seria alegria, que as coisas caminhariam redondas, que a família seria tranquila e que os problemas seriam, no mínimo, amenizados. Me disseram que as situações, as dores, as crises, as angústias, as decepções e aquilo que eu não conseguiria lidar, tudo seria diferente. Me disseram que seria completamente diferente quando eu começasse a caminhar com Jesus. O que está errado nisso? O que está errado nessa colocação? Está errado ou não está? Podem falar alto, e eu repito aqui. O que está errado? Está certo ou está errado? Errado? Por que está errado, queridos? Porque acontece, né? Os problemas, as situações, o que o irmão falou? A realidade não é essa, isso mesmo. Estaria certa essa frase? Se ela tivesse uma única palavra ou uma única frase no final, sim ou não? Sim? Sim. Se todas essas coisas que eu coloquei aqui fossem ainda intensificadas e colocadas em algo perfeito, você não vai mais ter problema, você não vai mais ter dor, você não vai mais ter angústia, você não vai mais ter problema, você não mais vai ter crise, etc, etc, etc. Lá no céu. Não quando você entregar sua vida para Jesus. Não quando você começar a caminhar com Jesus. Nós temos nos esquecido do céu. E o Evangelho muitas vezes tem sido pregado com a ordem desorganizada. Deus promete vida perfeita. Deus promete vida plena. Deus promete paz e alegria plena, constante, contínua, para sempre. Deus promete que nós vamos ficar livres de todas as nossas dores, de todas as nossas angústias, de todas as nossas crises. Deus promete que toda bagunça interna do nosso coração um dia vai ter fim. Deus promete que até aquilo que a gente não consegue nem imaginar de tão bom que é, e eu brinco quando eu prego para os adolescentes ou jovens que é esbrobo. É tão bom, tão bom, tão bom o céu que é esbrobo. O que é esbrobo, pastor? Esbrobo é uma palavra que a gente inventou para dizer que é bom demais. O céu é esbrobo, bom, 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 tão bom que a gente não consegue falar com as palavras que a gente usa. Só que a gente não está no céu, a gente está aqui. E porque nós estamos aqui, nós enfrentamos desafios constantes, Começamos uma minissérie no domingo passado à noite, a respeito das Olimpíadas da vida cristã, já que nós estamos vivendo esse período, vivendo esse momento.
a YouVersion pediu para escrever um pequeno devocional lá, e então eu fiz uma exposição destes textos. Eu acho que essa semana já está disponível, se vocês quiserem entrar lá, você consegue baixar e ir acompanhando. São 3 dias só que desafia a nossa caminhada da vida cristã. E o primeiro dia é o que eu falei semana passada, o segundo que eu estou falando hoje, e assim sucessivamente. Mas o tema de hoje é estranha esperança. Estranha esperança. É interessante porque a cultura corrompeu tanto as nossas emoções, ou eu poderia dizer, o pecado quebrou tanto as nossas emoções. Meu coração quebrado pelo pecado, a cultura quebrada pelo pecado, nossa vida e as circunstâncias quebradas pelo pecado, faz com que a gente não consiga entender algumas coisas. E essa estranha esperança hoje tem exatamente a ver com essa confusão que as suas emoções, que as minhas emoções nos deixam perdidos. E então nessa bagunça toda a gente precisa esclarecer uma coisa. Deus nos oferece uma vida de paz e alegria plena no céu. Claro, isso então a gente entende que o que nos sobra para cá é uma batalha, é uma Olimpíada. Na semana passada nós lemos o texto que falava que a gente precisa deixar os fardos pesados, deixar aquilo que está nos atrapalhando, o que é desnecessário e que não é tão importante, deixa de lado, para você ficar mais leve e ter mais força para correr. Deixa também o pecado, porque o pecado é um fardo que te impede de correr. E hoje nós vamos chegar um pouquinho mais à frente nesse texto. Abra comigo Hebreus capítulo 12, lembrando que o contexto aqui é um contexto após aquilo que chamamos de galeria da fé, os exemplos da fé de grandes homens de Deus, a narrativa do povo de Deus ali que viveu o milagre, que viveu as bênçãos de Deus no capítulo 11, e o capítulo 12 então vem para a gente com esse convite, esse desafio e essa esperança, porque não é paz, não é tudo tranquilo. E já que não é tudo tranquilo enquanto a gente aguarda o céu, aqui a gente já tem as instruções para poder ir para as Olimpíadas preparados e vencermos então essa corrida da vida cristã que nós vimos na semana passada. E hoje nós vamos ver essa estranha esperança. Talvez você esteja em algum canto, alguma área da sua vida desanimado. Talvez você esteja em algum canto, alguma área da sua vida decepcionado. Eu vi as atletas olímpicas e elas estavam fazendo aqueles saltos e eu falei, meu Deus do céu, como que é possível, né? É um humano mesmo fazendo isso? Mas no meio de tudo isso eu me lembro de um acidente de uma delas que eu vi. E eu fiquei desesperado tentando me colocar no lugar da pessoa, né? A vida cristã parece tanto com isso. A gente treina, a gente tenta, a gente se esforça e aí de repente a gente se decepciona com o outro, com a gente, como as nossas emoções são confusas, a gente muitas vezes leva isso para o Senhor e o Senhor vem nos convidando. Amém? Vamos à leitura do texto de hoje a partir do versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos, então vocês são filhos legítimos. Mas não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então a disciplina é necessária. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz, para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto,
Fortaleçam-se as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie. Mas seja o quê? Estranha a esperança. Estranha a esperança porque a disciplina, quando as minhas emoções estão corrompidas pela sociedade corrompida pelo pecado, ou pelo meu coração corrompido pelo pecado, a palavra disciplina e a palavra pecado é feia. Algumas igrejas já não falam mais sobre pecado, algumas igrejas já não falam mais sobre disciplina. E alguns, inclusive, têm a ousadia de dizer que a palavra disciplina não está no Novo Testamento. E se você fizer uma varredura pelo Novo Testamento, você vai ouvir a palavra disciplina e castigo de Deus também no Novo Testamento. Mas essa palavra fora do contexto do Evangelho, fora do entendimento de quem Deus é, do que Deus faz por nós e do que Ele intenta para nós, é uma palavra apenas de medo, de terror, de agonia, de desespero. Mas dentro do contexto do Evangelho, ou dentro do contexto, entendendo aqui os capítulos de Hebreus 11 e 12, a gente já entende isso de forma completa. Existe um Deus que nos ama. E porque nos ama, deseja o melhor para nós. E o melhor de Deus é a sua palavra, já dita e clara para nós. Porque qualquer orientação fora da vontade de Deus, qualquer uma, lícita ou ilícita diante da nossa sociedade, lícita ou ilícita diante daquilo que nós vamos criando dentro da igreja, ela é prejuízo. Se a palavra de Deus diz não, é proteção. Se a palavra de Deus diz cuidado, é proteção. E assim sucessivamente. Mas essa bagunça toda precisa ser redirecionada. Preste atenção em algumas palavras do texto lido. Lá no mesmo capítulo, versículo 5. O Senhor disciplina quem ama. E o que Ele faz também? Qual que é a outra palavra? Logo depois do ama. O que? Não ouvi. Dá para a gente falar mais alto, né? Porque parece que a gente tem medo dessa palavra. O que Deus faz com que Ele ama também? Castiga. O quê? No Novo Testamento, o Deus de todo amor e graça, o Deus que rompeu a história e deu sua própria vida em nosso lugar, para que nós não fôssemos crucificados, para que nós não fôssemos destruídos, para que a nossa vida tivesse esperança, esse mesmo Deus castiga e disciplina? Pera. Aí, vamos um pouquinho. Ele realmente fez tudo isso. E ele ainda fez tudo isso, como nós vimos na semana passada, pela alegria que lhe estava proposta. Que alegria era essa? Me tirar do terror do pecado que me engana. Te tirar do terror do pecado que te engana e nos afasta do relacionamento com Ele. Esse Deus que nos ama, esse Deus que rompe a história e vai à cruz e toma a minha condenação, a sua condenação, se nós depositamos nele a esperança, é o mesmo Deus que castiga, é o mesmo Deus que disciplina, para que nós não fiquemos na loucura do pecado. Só que o castigo que ele tomou sobre si, era um castigo que nenhum de nós poderíamos suportar. É um castigo que apenas nos destruiria. Agora, a disciplina e o castigo que ele está nos dizendo aqui na palavra dele, é uma disciplina para nos abençoar. É uma disciplina para nos livrar de males maiores, de perigos maiores. E muitas vezes nós não entendemos isso. Tenho 2 filhos, um de 6 e um de 1. E o tempo todo, ninguém me disse que era tão cansativo que teria que repetir tantas vezes. O tempo todo é dizendo, cuidado, 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 olha isso, olha aquilo. Não para um, não para o outro. É o tempo todo. A gente desce do elevador, e indo ali para o estacionamento, tem uma porta de vidro que normalmente nunca está fechada, mas às vezes fecham. E depois dessa porta, menos de 1 metro, tem um pilar. Vocês não têm noção de quantas vezes eu tenho que gritar, cuidado, cuidado, cuidado. E além de dizer cuidado, eu tenho que ir pôr a mão. E às vezes segurar, para impedir que os meus filhos se machuquem. Deus constantemente está fazendo isso com a gente. E eu não estou falando aqui de pecados cabeludos que a sociedade caracteriza. Porque quando eu preciso me livrar, como o texto disse na semana passada, dos pesos, pode nem ser pecado, pode ser apenas coisas fúteis.
Coisa sem valor que eu estou dando tempo, energia, desgaste à toa. Mas também dos pecados. Mas pecado é todo pecado. Todo pecado. É o meu egoísmo, é a minha indiferença, é a minha impaciência, a minha intolerância, a minha fofoca, a minha maledicência. E aí a gente continua essa lista enorme de coisas que a gente vai ficando cego e não percebe. E Deus vem dizer para o Walter hoje, de novo, depois de estudar e escrever, e agora estudar e rever para pregar, o quê? Deus me ama. E os nãos de Deus são, na verdade, muros protetivos para guardar e proteger a minha vida. Os nãos de Deus para você são muros protetivos para guardar e proteger a sua vida. Que pai, que bom pai, melhor dizendo, que boa mãe, vai deixar um filho exposto a uma tomada elétrica? Que bom pai, que boa mãe vai deixar o filho exposto ao perigo de queimar-se em um fogo? Quanto mais Deus, em sua perfeita graça, misericórdia e bondade, deseja preservar as nossas vidas, deseja guardar as nossas vidas. Só que o texto ele traz outras palavras também estranhas. Suportar. Resiliência é uma palavra que está em alta. Se você colocar lá uma postagem, colocar hashtag resiliência, você vai ver que o número de postagens disso é alto. É lindo dizer, quero ser resiliente, quero aprender a resiliência, sou resiliente. Alguns até colocam no perfil, resiliente. Mas será mesmo que nós temos aprendido a resiliência? Será que nós temos entendido que o Evangelho nos fala sobre isso, que Cristo nos fala sobre isso? Porque o texto está nos dizendo que nós devemos suportar. E suportar não é algo fácil. Não é algo fácil. Porém, para que trilhemos o caminho e consigamos nos desvencilhar dos obstáculos, e então crescermos na caminhada cristã, e então terminarmos a nossa carreira como vencedores que desfrutam do Senhor, que refletem o Senhor, que aguardam a eternidade, nós precisamos de resiliência. Nós precisamos suportar. Não tem outro caminho. E talvez você em algum canto, em alguma área, se sente exatamente como eu. Bem-vindo ao time. Como é que eu vou ser resiliente nisso? Como é que eu vou ter força nisso? Como é que eu consigo isso? Hoje de manhã em casa, foi bem calmo, super tranquilo. Acordamos bem cedo, Benício nos tirou da cama muito cedo, e eu por decisão fui dormir ontem bem tarde. E aí, beleza, começa aquela rotina maluca, logo em seguida o Tom também acorda, e aí um querendo atenção, outro querendo atenção, o Benício se escalando na gente, berrando. Quando uma das crianças chora, a nossa cachorra ela chora, e ela chora 10 vezes mais alto que eles, e eu moro num apartamento, e tem vizinhos, domingo, e aí você tenta parar o barulho da criança para a cachorra parar, e tenta parar a criança, e aí começa aquele caos, né? E aí, arruma café da manhã, e filhos alérgicos, então uma coisa para cá, outra para lá, esse pode isso, aquele não pode aquilo, e vai para cá, e vai para lá, e aí vamos sentar, a gente precisa comer, a gente precisa chegar pelo menos meia hora antes na igreja, e vai. Aí um deles derruba um copo de bebida na mesa, e vai para a mesa toda, e cai no chão, e aquele caos. Aí a gente tenta limpar, e um corre daqui, outro corre de lá, e aí a Thalita vai sentar e também derruba o cappuccino que ela tinha feito para ela. Uma delícia, estava tão gostoso, calminho, tranquilo. E às vezes a gente chega aqui descabelado, né, e sujo, de criança que babou, criança que vomitou, criança que limpou caca do nariz na roupa da gente. Essa é a vida real. E é no meio da vida real que Deus pode dar para a gente a resiliência de ficar em paz, a resiliência de suportar, a resiliência de se controlar. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus dentro de nós nos alcança no nosso caos externo, como o de hoje. Aliás, eu não sei você, mas para mim é mais fácil lidar com o caos externo do que com o interno. Aquele que é aqui dentro é pior. Mas mesmo nesse que é aqui dentro, Deus pode me capacitar. Esforcem-se, é necessário esse esforço, é necessário esse suportar, é necessário essa dedicação
esse empenho, será que nós temos resistido até o ponto de derramar o próprio sangue, como Jesus fez? Ele é o nosso modelo perfeito. Ele é o nosso modelo perfeito. A vida cristã não é um negócio de paz, de alegria, de tranquilidade, de tudo rodando redondinho, do jeito que é o redondinho para você, porque o seu redondinho é diferente do meu, que é diferente do outro, que é diferente do outro, e aí já cria caos, né? Porque eu quero do meu jeito. Mas é o oposto, é um Deus que nos encontra. Ontem, você que estava aqui foi abençoado, você que não estava, pode ser, nós somos chamados a viver a unidade. Não é unicidade, não é todo mundo igual. É exatamente na nossa diferença, mas unidos no mesmo propósito, no mesmo chamado, de vivermos o Evangelho, de proclamarmos o nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a área, qual é o canto da sua vida que Deus está te chamando para resistir, para suportar e para aguentar com o poder sobrenatural dEle que te capacita em meio ao caos? Resistir até o sangue refere-se à resistência dos crentes diante da perseguição, talvez. Refere-se também a essa resistência interna ou externa, como eu contei, de algo bem simples aqui do dia a dia, mas de outras coisas mais complexas. Talvez resistir até o sangue seja resistir fisicamente, uma injustiça que você está sofrendo, uma dor que você está sofrendo. Talvez seja enfrentar isso de forma com as questões emocionais. Talvez seja isso mostrando amor, mesmo quando todas as circunstâncias são contrárias a mostrar amor. Mas precisamos lembrar também que o texto nos ensina sobre tudo isso, que é um processo, é um exercitar, é um crescer em força, é um crescer em capacidade, é um processo, esforço, processo, resiliência. Deuteronômio 8:5 diz: saibam, pois, em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Salmo 94:12, como é feliz o homem a quem a disciplina do Senhor, aquele a quem ensina a tua lei. O Senhor, a quem disciplinas? Quem disciplinas o Senhor? Que privilégio, que loucura é essa? Não quero ser disciplinado pelo Senhor. Não quero ser disciplinado pelo Senhor por meio das circunstâncias. Estranha esperança, porque no meio da disciplina Deus me livra daquilo que eu não estou percebendo que é um caos. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, as mesmas verdades. 1 Coríntios 11:32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Deus nos disciplina para que a gente não precise de condenação. Deus nos disciplina para que o pecado não nos aprisione. Deus nos disciplina para nos livrar do engano. Deus nos disciplina para nos livrar do caos. Deus nos disciplina porque nos ama e quer nos proteger. Algumas aplicações práticas. Aceite a disciplina do Senhor. Quando enfrentar dificuldades, quando enfrentar disciplina, não dá para a gente saber, né? Isso é disciplina, isso é correção de Deus, isso é consequência do que eu plantei, isso é uma provação de Deus para que eu possa ser aprovado. Às vezes não dá para discernir. Parece-me que nas histórias bíblicas, eles não sabiam, né? Jó não sabia por que ele estava passando. Então, talvez nas nossas vidas também não. Aceite a correção com humildade. Lembre-se, Deus te ama. Lembre-se, Deus cuida de você. Lembre-se, Deus está ao seu lado. Lembre-se, há uma esperança eterna. Ele nunca vai te abandonar. E lembre-se também que o propósito da disciplina é sempre restaurá-lo. Já já eu vou ler um versículo sobre isso, para encerrar. Busque santificação, pergunte a Deus qual área ou quais áreas da sua vida você precisa ser santificado, você precisa ser transformado. Peça a Ele para revelar as áreas da sua vida que precisam de mudança. Ore por paciência, ore por perseverança, ore por força, capacitação para aguentar e suportar. Ore para que Ele te lembre o quanto Ele te ama e que Ele está do seu lado, mesmo que você não entenda todos os detalhes. Diante das suas impossibilidades, fraquezas, impotências, desânimo, foque o amor, o poder de Deus que te encontra, que te capacita e que te leva a lugares indizíveis, que te leva a situações que você jamais poderia alcançar. Lembre-se, quem te capacita é o Senhor. Lembre-se de uma coisa, sozinho você não vai conseguir. Sozinho eu não vou conseguir. Então, em meio à prova, em meio ao obstáculo, em meio à corrida, com os fardos, com as circunstâncias, com as situações, lembre-se, eu e você só podemos conseguir terminar essa corrida com o prêmio que nos é proposto, se nós nos lembrarmos de que em todo tempo,
quando acerto, quando eu erro, no meio do processo, quando eu estou começando a pecar, quando eu estou no meio do pecado, quando eu estou mergulhado no pecado, eu só posso conseguir chegar lá no final, abençoado, vivendo o que o Senhor promete para mim, quando eu o convido em todas essas partes. Não corra de Deus, corra para Deus. Não corra da disciplina, ou não fique com medo de tudo isso. Desfrute do amor de Deus. E para encerrar, Mateus 12, a partir do versículo 20. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória, a justiça. Em seu nome as nações porão a sua esperança. Então levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus curou, de modo que ele pôde ver. É interessante porque todo o contexto aqui, esses 3 versículos me chamam a atenção de uma coisa. Deus não é aquele que vê um galho quebrado e vai lá e termina de arrebentar, mas é aquele que dá todo o recurso, o suporte para que a gente continue. E aí nós poderíamos ficar nesse texto, e não é ele, eu não tenho tempo para explicar. Mas Deus não tem intento em destruí-lo, Deus não tem intento em machucá-lo, Deus não tem intento de feri-lo, Deus tem intento de abençoá-lo, de guardá-lo, de transformá-lo, para que eu e você desfrutemos do amor, da graça perfeita de Deus, para que eu e você desfrutemos do Evangelho. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Fale com Deus. Gaste alguns instantes falando com Deus.